Olá vocês, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast A Bússola do Gestor. Este projeto que tem o objetivo de levar conhecimento, levar informações para você que é empreendedor, para você que é gestor também melhorar cada dia a sua gestão. Gestão não é uma coisa estanque, gestão é uma jornada e nós vamos aprendendo todos os dias. Você que está chegando aqui agora, vai lá, assiste os outros episódios, compartilha, comenta, nos ajuda a melhorar a cada dia. Tem ido já a várias pessoas do Brasil inteiro e até fora do Brasil, fazendo com que você não consiga passar por um episódio desse sem ter aí um insight, ou então, como diz aí, um estalo aqui na parede, que é estalo, né? Então, assim, você pode comparar os seus processos, tá melhor do que esse? Ótimo. Não está, você pode ir copiando, você pode, como eu já falei aqui com o nosso entrevistado de hoje, roube como artista. Daqui a pouco eu explico esse conceito melhor. E hoje, para falar para brilhantar este episódio, estamos aqui com Geraldo, os antigos é Geraldo, mas ele já me disse que é conhecido como Coutinho Júnior. Isso. O Júnior suponho que é do seu pai, não é isso? Isso. Pronto. E aí estamos aqui com ele hoje, ele que é proprietário aí da maior rede de coworking, é isso? Isso, pronto. de coworking. Isso, até o final eu aprendo essa palavra aí, porque meu português é ruim, imagina o inglês, tá? Mas, Geraldo, antes de falarmos um pouco sobre a sua empresa, vamos falar um pouco sobre você, porque por trás das empresas tem sempre um CPF. Eu sempre digo, você tem o CNPJ, mas faz negócio com o CPF. Então, Perfeito. Quem é o Geraldo aí na fila do pão? Primeiramente, quero agradecer aí você se disponibilizar hoje com essa rede de coworking que você tem aí, Brasil afora, que você vai explicar os estados que você tem e as novidades que vêm por aí. Ter tirado um tempo para vir aqui compartilhar conosco. Eu agradeço desde já. Seja bem-vindo. E quem é Geraldo aí na fila do pão? Bem, Josué, primeiro agradecer a você pelo convite e a gente veio aqui com muito respeito à sua pessoa e você sabe o quanto que eu lhe quero bem como um ser humano. A gente se conhece há muitos anos, né? Não vou nem dizer o tempo para não dizer a idade. Eu já ouvi outros podcasts, ele sempre diz assim, foi antes do Uber, né? Antes do Uber. Isso foi antes do Uber. Antes do Uber, bem antes do Uber. Bem antes do Uber, né? Mas vamos revelar, tá? Na verdade, nós trabalhamos juntos em 2002 aproximadamente, tá certo? Foi uma experiência muito bacana e vamos falar muito sobre isso, porque você é um cara que muito versátil, tem uma pivotada aí, usando a linguagem moderna aí, né? Pivotou para lá, para cá, enfim, você vai explicar isso daqui a pouco, mas pode seguir. Eu me encontrei muito no trabalho, no empreendedorismo com o UB, né? Para mim foi um divisor de águas, né? Eu já fui do mercado financeiro por 3 empresas distintas. Você é contador de formação, é isso? Sou contador de formação e administrador de formação com pós-graduação em finanças. E ao longo do meu trabalho, ao longo da minha trajetória, eu tive a oportunidade de trabalhar em algumas empresas desse ramo financeiro, com instituições financeiras e tudo mais. E em 2016 fui empreender no mercado imobiliário, junto com algumas pessoas brilhantes do mercado imobiliário que eu tive a oportunidade de conhecer e o que me ajudou muito. Depois, em 2019, nós fundamos essa empresa chamada UB, né? Eu e mais outro colega meu, outro sócio que nós tínhamos da época, né? Hoje ele não faz mais parte da estrutura do UB, mas a gente montou junto e a coisa foi evoluindo, foi tomando corpo. O UB, como você falava aqui nos bastidores, é uma frase afirmativa, não é isso? Isso, é uma propositiva, é uma frase propositiva que levada ao pé da letra seria you be yourself, você seja em inglês, mas a gente abreviou isso para you be, né? E aí essa proposição é que a pessoa tenha autenticidade, ela seja ela mesma, que ela possa ser feliz, que ela possa realmente realizar os seus sonhos. Eu acho que essa é a grande ideia que está por trás do UB, e essa palavra ela traz essa energia. Quantas unidades, Geraldo, já? Aliás, Coutinho Júnior. Porque, assim, se tu eu conheci a estrutura realmente espetacular, vale Obrigado. A pena conhecer a unidade do Meg Shop, Meg Shop, tá certo? isso. Top, realmente é top. Recomendo você ir lá fazer uma visita e analisar se aonde você está hoje, né? Sim. Não é uma proposta melhor e mais moderna. Então, perfeito. E assim, fiquei encantado com a proposta, mas vocês já estão em quantos estados já? A gente está presente hoje aqui no estado da Paraíba, no estado do Ceará, Pernambuco, Rio Grande do Norte, e estamos indo agora para São Paulo, né? Nós temos a unidade de Cabo Branco, em João Pessoa, que é da marca UB Work.
Em João Pessoa nós temos também a outra unidade que fica no Meg Shopping, da marca UB Offices. Nós temos duas marcas. Qual a diferença entre uma marca e outra? Excelente pergunta. Mas antes termine logo, Fortaleza? Isso, Fortaleza, aí Rio Grande do Norte, Natal, Fortaleza e Campina Grande, nós temos as duas marcas também. Temos a UB Work e temos a UB Offices. E um conceito que vocês estão todas elas em shopping ou prédio comercial? Não, a gente tem hoje um mix de espaços, né? Todos eles muito versáteis e voltados para fazer com que esse futuro do trabalho, né? O UB Work, ele é muito voltado para o futuro do trabalho, para o profissional autônomo, né? E o UB Offices, ele é voltado para esse futuro do trabalho, para empresas que têm de 4 a 6 a 8, 10 funcionários, e elas querem um espaço moderno, um espaço que eles possam pensar de forma mais voltada para o que está acontecendo hoje no mundo e reduzir custos, né? Todas as duas propostas têm esse foco na redução de custos. Quantas empresas hoje já estão instaladas dentro das unidades de vocês? A nossa comunidade total hoje ela tem quase 400 participantes. Muita né? coisa. Quando a gente fala comunidade, a gente está falando de uma forma mais abrangente. A gente está falando de afinidades de pessoas, são todos empreendedores, pessoas que estão lutando para fazer as suas empresas acontecerem, né? E a gente acredita muito que esse propósito nosso é ajudar essas pessoas, é conectar essas pessoas, fazer com que elas façam melhores negócios, porque o mundo de você estar dentro de uma sala comercial fechada entre 4 paredes e você não ter contato com outras pessoas, esse mundo acabou faz tempo. As pessoas... Eu até compartilhei com você ontem, também aqui já em outro episódio, sobre a minha estrutura, né? Sim. Aonde eu chegava, não tinha qualquer buraco como esse aqui embaixo da TV aqui, faz um armário. Isso. E hoje eu falo com o arquiteto, tira tudo, né? Isso. E eu vi lá na unidade, tá certo? Essa coisa mais clean, tá certo? Aonde você chega num ambiente, bota seu equipamento e você trabalha, tá certo? O quanto isso foi, digamos assim, modificado, evoluiu durante esse período da pandemia. Que legado a pandemia deixou, Geraldo, para esse tipo digamos assim, de modelo de trabalho, se pode ser chamado assim, porque já existia já, Sim. mas não era tão difundido, não era, mas parece que teve uma aceleração, foi isso? Isso. Os coworkings, eles começaram com esse processo de startups muito forte nos Estados Unidos, e esse modelo mais voltado para essa geração mais nova, agora que não é a geração Zoom, né? A gente está vivendo agora o momento da geração Zoom, né? Mas esse modelo da geração Z, da geração Y, isso já vinha com essa pegada já muito forte, e você tem hoje duas grandes marcas no mundo de coworking que dominam muitos espaços, e aí a gente identificou isso num curso que eu fiz em 2017 para 2018, chamado Friends of Tomorrow, que falava de futurismo. Então, um dos pontos desse curso que me tocou bastante, que mexeu muito com o meu jeito de pensar, foi o que falava do futuro do trabalho, né? O quanto que isso ia impactar no mundo do trabalho. Isso antes da pandemia? Bem antes da pandemia, 2 ou 3 anos antes da pandemia. E isso mexeu comigo, então eu enxerguei ali uma oportunidade de negócio. E aí a gente precisava só definir qual modelo, né? A gente tinha vários elementos que traziam para o modelo de multiplicar espaços. A gente já trabalhava num ambiente de coworking, então isso foi começando a fazer mais sentido. De lá para cá o modelo ele se aperfeiçoou, ele foi se rap voltando, e a gente chegou no modelo que a gente tem hoje, que a gente faz a cessão direito de uso da mesa de trabalho na marca UB Work, e aí a gente tem também a marca UB Offices, que a gente faz os espaços com os shopping centers para poder otimizar os seus espaços e trazer novos passantes, novas pessoas para dentro. É uma proposta para trazer serviço. É um tipo de empreendimento que gera movimento ali para o shopping. Isso. Então, é o famoso ali, todos saem ganhando. Isso. E você está no shopping, você tem estacionamento, você tem um ambiente com praça de alimentação, você tem café, você já tem tudo ali muito local. Agora, você falou a parte de startup, né? Ou seja, as startups elas já nasceram com cara desses ambientes. Mas eu me surpreendi, porque eu cheguei lá ontem, tem uma empresa totalmente tradicional. Eu acho que poucas empresas são tão tradicionais como contabilidade. Eu acho que a mudança é um pouquinho antes, sabe, Josué?
A mudança passa ali pela Apple ter sido fundada dentro de uma garagem, passa por esses novos empreendedores, eles não vêm dessa escola acadêmica formal, e sim de uma escola acadêmica da vida, né, onde você sabe que o olho no olho, o contato pessoal, o relacionamento, essa troca de informações, muitas vezes você tem um parceiro do seu lado que vai fazer total diferença no seu projeto. Então essa conexão, você trouxe a palavra exata. Essa conexão entre as pessoas começou a fazer sentido ali na fundação dessas big hoje, né? A Apple, a Google, todas elas tinham esse DNA. O próprio Facebook tem esse DNA. Então, as sedes dessas empresas, elas meio que traduzem isso. Então, essa cultura, ela estava permeada no pensamento dessas pessoas. O que o coworking fez foi retirar um pouco dessa cultura e levar para ambientes onde ele poderia distribuir capilaridade desses ambientes para que as pessoas que quisessem ter as suas empresas dentro desses espaços não precisassem estar dentro da sede do Facebook, do Google, da Apple, e elas teriam acesso a esse espaço com qualidade. Isso não seria um pouco assim na linha do que a Netflix fez? Por exemplo, a Netflix, ela vendia DVD, né? Aliás, sim. Você alugava pela internet e ele entregava na sua casa. O DVD. Isso. Muita gente sabe, né? E são histórias que são contadas. Eu não aguento mais contar a história da máquina fotográfica, né? Que todo mundo só fala. Batem demais na... Como é que é a empresa, rapaz? A fotografia? A Kodak. Todo palestrante, todo curso, só bate na pobre da Kodak, sabe? Apanha demais. Kodak, Olivetti, né? Estão sempre lembrados. Mas assim, né? E aí Nokia, eles queriam trabalhar, se surgisse naquela época a ideia de lançar os streaming, eles não teriam banda para isso, eles não teriam tecnologia suficiente. Então, a ideia do coworking aí, será que ela não cresceu muito também com o uso dessas novas tecnologias? Porque, por exemplo, eu fui vice-presidente da Fundação Nacional da Qualidade, sabe? Sim. Todo mês eu pegava um avião aqui de madrugada, ia para São Paulo, fazia a reunião e voltava à noite. Esse famoso bate e volta, sabe? Você passava um dia, não dormia de ir, você passava... E não dormia na volta. Não dormia na volta, enfim. E o tempo você perdia. Quando veio a pandemia, passamos a fazer as reuniões que a gente não imaginaria em fazer uma reunião dessa virtual. Isso. Ninguém imaginava isso, tá? Isso. Passamos a fazer virtual. O que aconteceu? Além de não ter todo esse deslocamento, todo esse tempo, essa perda de tempo, as reuniões passaram a ser mais produtivas. Perfeito. Por Mais quê? objetivas. Mais objetivas. Elas começavam no horário e terminavam no horário. Não tinha aquele tempo de bate-papo, de cafezinho. Claro, você perde um pouco esse contato humano também. Sim. Para essa situação, que não é o caso da estrutura lá, que a gente perdia por não estar presente. Eu, particularmente, na pandemia, fui muito mais produtivo. Sim. Porque eu fazia reuniões de meia hora, não sei quando é a coisa mais demorada. Então, assim, só que isso não era uma coisa que se tinha cultura ou tecnologia. Então, por exemplo, você tem uma empresa, tinha que ter armário para guardar papel, guardar arquivo. Tinha um desgraçado, chamava arquivo morto. Ele é tão morto que morreu de ver agora, né? Então, você hoje... Foi enterrado. Você hoje está com tudo na nuvem. O arquivo já era morto, só que ninguém enterrou ele. Agora ele foi enterrado. Deixa eu contar para você aqui uma história bem rapidinho, gente. Eu gosto muito de história, sabe? Quando eu fiz um curso no Instituto Lean, e lá ele falava o seguinte... Quando você prepara a sua proposta de valor, invista em tudo aquilo que o cliente enxerga. O que ele não enxerga, você elimina. E se não puder eliminar, você faz da maneira mais rápida e mais barata. Esse é o conceito do Lean Office, trazido, que é o modelo Toyota, para dentro dos escritórios. Bom, e para quem está nos assistindo entender melhor, tá? Eu tenho uma loja. Tá certo? A minha loja, o que eu puder fazer o dress code dela tem que ser perfeito. Um ambiente, uma experiência do cliente maravilhosa, perfeito. Invista ali. Já o depósito pode ser um cimento batido. Se não tiver infiltração, não precisa botar só o telhado, tá certo? Enfim, porque ele não tá vendo aquilo ali. Então voltei, né? Fazer um curso, a gente volta com aquele gás para botar em prática. Quando eu cheguei na empresa, eu tinha uma funcionária que ela passava 15 dias do mês somente arquivando propostas. Papéis, só arquivando. Aqui a proposta, no caso, é o contrato do nosso cliente. Então, um cliente vinha fazer uma alteração no dependente, que uma das minhas empresas é o Plano Odontológico Dental Gold, fazer aqui meu jabá, viu? Sim. Tá certo? E vinha fazer uma alteração, então ele chegava na recepção,
quero fazer uma alteração, incluir ou excluir um dependente. Ela fazia eu preencher a mão, lançava no sistema depois, mas tinha que ir o documento físico. Aí ela ia, isso ia para uma sala, ficava aguardando aqueles 15 dias. Depois ela pegava aquele contrato, ia lá no miserável do arquivo morto, achava aquela caixa, tirava a caixa, ia procurar o contrato, colocava aquela alteração, porque um dia poderia precisar. E quando eu cheguei de viagem, a primeira coisa eu disse, caramba, por que eu não pego esse documento, tá certo? E, já que ele tem que existir ainda naquela época, e vou arquivando ele em ordem cronológica. É só, se o cliente, se um dia precisar, eu vou lá, vejo o dia da alteração, vou pela data, e aí eu acho aquele documento. Ele não tem que ficar junto com o outro. Rapaz, foi uma economia tremenda isso aí. Mas o mais curioso foi quando eu expliquei isso, que a colaboradora estava lá, tá certo? Que ela olhou assim e teve a sensação de que meu trabalho é inútil, sabe? Mas foi essa a sensação. Primeiro, ela teve o primeiro choque. Na época passava aquela série que Tarcísio Meira virava uma planta, lembra? Que ele teve que virar uma planta, não sei se alguém já lembra desse seriado. E tava passando esse seriado na época e foi a sensação que eu tive dela. Que assim, aquele processo estava tão entranhado nela que para ela desapegar inicialmente, ela achou, não tem como fazer diferente, tem que ser assim. Tem que ser assim. E vamos pensar. Mas assim, o mindset dela estava tão projetado para aquilo que ela achava que aquilo ali era o mundo perfeito, né? Então, isso hoje tá toda essa mudança. E nós, tá certo que somos aí dessa geração aí que está hoje com 40, 50 anos, acompanhamos, né, essa mudança. Vivemos o mundo off e o mundo on. E talvez isso proporcione cada vez mais ambientes como esse que você tem aí, né? E os nossos filhos, nossos netos viverão um mundo on com inteligência artificial. Já é um outro mundo, né? Com equipamentos conectados ao corpo. É uma outra pegada daqui para o futuro. O que fica marcado para o ser humano é que o ser humano é um ser adaptável. A cultura ela vai se implantando, ela vai se aperfeiçoando e aí os seres humanos vão se adaptando. A lógica do que a gente está vivendo hoje é o seguinte, você tem... Vamos pegar aqui uma lógica de imóveis, né? Imagina a pessoa tem hoje um imóvel comercial, corporativo, um grande centro. Normalmente, ela estaria com o imóvel dela sendo procurado por pessoas. Só que aí o mundo mudou de repente. Aí você me fez uma pergunta anteriormente, me permita agora responder ela. Por que o mundo mudou? Na verdade, a pandemia ela só acelerou o processo. Esse processo ele já vinha acontecendo. Então, o que se esperava que ia acontecer entre 8 e 10 anos, a pandemia transformou em 2. Então, existe muita informação para a gente processar aí, existe muita coisa para a gente entender. Você falou algo assim para mim, como se o chassi tivesse pronto, a plataforma tivesse pronta. Foi isso que você falou? Isso, exatamente. Você usou uma palavrinha que eu não lembro agora qual foi. Vamos chegar lá. E aí, na hora que o mundo passou por essas transformações, essa cultura já existia, ela não foi implantada pela pandemia. A cultura do trabalho remoto, a cultura do trabalho home office, a cultura do trabalho em coworkings, isso já existia. O que ocorreu de fato foi que as pessoas foram sendo levadas a essa cultura mais rapidamente, só isso, né? O que se espera para o futuro do trabalho. O UB ele se posiciona como hub de soluções para o futuro do trabalho. Então, existe a solução Work, que é pensado no profissional autônomo, pensado naquele profissional que ele já conseguiu ultrapassar a barreira de pensar entre ter uma sala privativa. Ele já consegue desenvolver o trabalho dele com qualidade, com excelência, numa mesa de trabalho, tendo uma sala de reunião top, tendo uma localização top. A nossa proposta não é ser um coworking low profile, a nossa proposta é ser um coworking de luxo, super bem localizado e que leve junto com isso uma credibilidade espelhada que a gente fala. Então, quando você fala, por exemplo, que a sede da sua empresa, vou dizer aqui para um paulista, para um paulistano, se a sede da sua empresa você disser que é na Faria Lima, isso gera credibilidade para você. Eu sou um advogado e eu estou disputando um contrato com um cliente, o meu escritório é na Faria Lima e o escritório do outro é em qualquer outro lugar que não seja tão valorizado quanto a Faria Lima, para não dizer. Então, é lógico que o cliente vai olhar isso e vai
empoderar isso, vai trazer valor para quem está melhor localizado, ele vai enxergar valor nisso. Então essa credibilidade espelhada a gente também traz para os nossos coworkers, para essa pessoa, e geramos acesso com isso, é muito importante entender. Faz com que a pessoa que muitas vezes não teria condições de ter um escritório na Faria Lima, por exemplo, possa ter esse escritório super bem localizado. Então por isso que em Campina Grande a gente está no Heron Marinho, fazer o meu jabá aqui agora, né? Certo? Para quem é de Campina Grande, sabe que o Heron Marinho é o complexo de edifícios hoje que é fora da curva em Campina Grande. E assim, toda vez que eu vou ali, eu bato palma para aquele espaço, porque é maravilhoso, realmente. Maravilhoso, fantástico. Assim, você parece que você está numa cidade bem maior, né? Nossa, assim, super hiper bem pensada. Campina é grande, sabe, até o nome é grande. Não, é lindo, lindo. Eu sou fã daquele espaço, então eu tenho muito orgulho de dizer que nossa unidade fica lá. E ali eles têm o hotel, o flat, o residencial, o restaurante, lojas, tudo naquele complexo ali. Exatamente. E aqui em João Pessoa, né, para o pessoense, falar que trabalha no Cabo Branco, na praia do Cabo Branco, no beira-mar do Cabo Branco, é um valor muito, muito bacana. Eu acho que esse é muito legal. A gente fez um curso, tá certo? Eu posso falar porque fez no curso e tem a empresa, tá? Na empresa Rola Bosta, sabe? É sério, pode pesquisa aí, vai, Rola Bosta aí, pô, vai. Pesquisa aí, empresa Rola Bosta. Aí, no meio do curso, o cara faz o teste lá. Sacanagem do cara, sabe? Aí ligava pra lá, sabe? Aí, bom dia, quem é Josué do Rola Bosta. Eu queria dizer, agora imagina você na balada, sabe, cara, chegar assim, trabalhar, um trabalho na Rola Bosta, né? Agora, é criativo, porque é uma empresa como é que chama dessa, de desentupidora, obrigado, tá? Entendeu? Mas o nome é criativo até, né? Mas é diferente, eu trabalho no, como é que é? IUB, é isso? IUB, trabalho no IUB, em Cabo Branco. Na verdade, o IUB, ele é referência para a nossa comunidade, para ele dizer onde ele trabalha, ele não vai dizer que trabalha no IUB, ele vai dizer que trabalha no Cabo Branco, ele vai dizer que trabalha no Meg Shopping. Então, onde é que é o seu escritório? No Cabo Branco. É no Meg Shopping, por exemplo. Então, nós temos a nossa unidade do Meg Shopping, uma unidade fantástica da marca IUB Offices, certo? Então, nós temos lá salas privativas de 4 a 6 pessoas. Você que precisa de um lugar que vai pagar menos para ter tudo incluso. Chega lá, você paga aquele valor e não se preocupa com nada. E você ainda modernizar a sua empresa, porque você levou a sua empresa para um patamar de jovialidade, de uma visão mais Falar em jovialidade, qual é a... Eu tive lá, você tem um estilo, eu vou chamar de clássico, tá? Você disse que é um lugar de luxo, tá certo? Mas quando a gente fala nesse mundo das startups, o pessoal quer às vezes um lugar mais descolado. Qual é a diferença e o que vocês optarem por este modelo? Perfeito, perfeito. O modelo de startup, ele tem essa percepção do lugar mais descolado, porém, existe vários graus desse lugar mais descolado. Então, às vezes, quando a gente fala do público underground, do público que quer essa coisa mais descolada, a gente esquece um pouquinho de graduar isso. E leva mais para aquela coisa mais simples, aquela coisa mais que não teve tanto cuidado com o projeto, tal. Não é isso. A grande proposta, se você chegar na sede do Facebook, aqui como exemplo, do LinkedIn em São Paulo, você vai ver um lugar super descolado, mas um lugar que custou 1 metro quadrado caríssimo para você fazer. Então, não quer dizer que ser descolado é ser barato. Então, como que a gente tangibilizaria isso como valor para o nosso cliente? Eu me refiro, por exemplo, eu conheço alguns que usam lá esse tambor, dá a pintura, coloca essas tábuas de construção, às vezes aquelas de pinho que foi tirado de pallet, tá certo? E fica um lugar bem descolado. Eu falo nesse sentido, colorido mesmo, sabe? Lá é um lugar mais clássica, mais sofisticada mesmo, tá? Eu captei seu pensamento. Se você pegar, por exemplo, a sede do Facebook, do WeWork, na Paulista, são 3 andares, para mim uma referência como coworking, admiro muito o trabalho dos caras. Você vai ver assim, um bar que você tem uma decoração super descolada, com tambores e tal, mas aquilo ali é uma estrutura que quando você vai ver por trás o que tem ali, tem muito investimento ali, entendeu? Então, o descolado necessariamente não quer dizer aquele produto que foi largado, que foi reaproveitado, não existe muito trabalho por trás disso para montar essa cenografia, certo? No nosso caso, a gente queria dar um ar de luxo,
aquele luxo acessível. Então, o nosso cliente, a gente percebeu que ele pagaria muito mais pelo valor do luxo acessível do que pelo valor do espaço descolado, vamos dizer assim, entre aspas, dessa forma como você se referiu, certo? Então, a gente posicionou o nosso negócio dessa forma, para ser esse luxo acessível. Então, aqui eu tenho uma estrutura luxuosa e eu posso pagar por essa estrutura luxuosa. É isso que eu quero que as pessoas entendam. Vem para o Ubi, que aqui você tem o seu espaço. Tá. Home office. Como é que você enxerga que ia acontecer esse processo, né? A gente estava ali dia, acho que 18 de março de 2020. Isso. Foi decretado a pandemia, né? Que é aquele momento em que você perde a referência, não sabe mais quem contaminou quem. E aí você vai todo mundo para o home office, tá? Então tinha-se uma expectativa. O que aconteceu? Tá certo? E qual a relação hoje desses ambientes com o home office, que foi... Porque assim, o home office não foi um trabalho programado, né? Ou seja, eu vou agora construir uma empresa e eu quero contratar pessoas home office. Eu ia ver o perfil delas, ia ver se elas tinham estrutura, ia ver se elas tinham banda, enfim. Cultura para trabalhar home office, enfim. Mas de repente todo mundo foi. Perfeito. Depois as empresas começaram a trazer de volta. Então, qual é a relação que você vê hoje de um espaço como esse, das empresas, eu chamo tradicionais, e o home office? Vamos fazer só uma separação aqui, que às vezes não é a empresa que é velha ou nova, é a visão de quem está comandando a empresa que está na velha economia ou na nova economia. Né? Essa nova economia que está permeada com muita tecnologia, com muito sistema software, mas também está permeada com muito DNA do dono, olhar para essa tecnologia, entender essa tecnologia, entender que a tecnologia não é só o aparelho eletrônico, e sim o espaço onde ele está trabalhando. Tecnologia é conexão de pessoas. Tecnologia é você conectar a sua empresa com o futuro. Então, eu queria falar agora para quem realmente está pensando em modernizar a sua empresa. Se você continuar, mesmo com vários equipamentos novos, você continuar num espaço antigo, numa proposta antiga de trabalho, não mudou nada. Você apenas mudou a forma de fazer. Que é mapa velho em território novo. Sabe? Perfeito, excelente colocação. Um mapa velho em território novo. Então, o que eu acho que as pessoas estão observando hoje em dia é que esse home office que você está se referindo, na verdade, é que existe uma necessidade do ser humano. Seria possível a gente fazer esse podcast lá no Japão e você aqui? Talvez sim. A gente forçosamente, de repente, a gente conseguir, mas a gente não ia conseguir essa leitura do olho, do corpo humano, o que o corpo fala, o gesto que eu faço, tudo isso a gente perderia de comunicação. Não estou dizendo que o trabalho pela internet não seja possível, muito pelo contrário, ele avançou muito, mas ele tem ainda aspectos humanos que ele não consegue suprir. Talvez no futuro, com holografia, com outras coisas, a gente possa suprir alguma coisa nesse sentido. Então, a gente está olhando para a holografia hoje como a gente estava olhando para a tecnologia do rádio em 1910. Era uma coisa que já existia, mas não estava presente para todo mundo. Mas o rádio hoje está presente no seu relógio, no seu celular. Então a gente tem que entender que o mundo está mudando muito rápido. E essas mudanças de hoje, elas trazem um arcabouço de conhecimento, de inteligência que vem arrastando e fazendo com que se multiplique muito mais rápido em menor tempo. Quando você não tinha tanta tecnologia sendo produzida e armazenada, conhecimento, ficava mais difícil. Hoje em dia você tem... Quem tem filho aqui hoje em dia em casa sabe disso, o quanto que seu filho hoje está exposto à informação, a conhecimento. Não fale não. E eu tenho um de 7 anos, amigo. E o interessante é que, quando fala dessa tecnologia para essa galera, né, como você falou, agora vem aí a inteligência artificial, já está no nosso dia a dia. Isso. Se ele pega um equipamento, se não estiver conectado, ele joga. Não faz sentido para ele. Não sei, não está funcionando. Não faz sentido. Não faz sentido. Me diz uma coisa, como é a vivência num ambiente daquele entre empresas, né? Por exemplo, né? Na minha não acontece isso, tá? A empresa comum tem rádio pinhão, tá? Sim. Tá certo? Então, assim, mas só entre a mesma empresa. Como é que é o ambiente? Como é que é o dia a dia? Porque, assim, às vezes que eu tive a oportunidade de ir, já fui em vários, faço muitas reuniões fora, eu vejo muito calmo, aquela tranquilidade. Eles têm uma educação, eu vou chamar assim, ou tem aquela descontração também? Como é que funciona o dia a dia? Tem tudo isso. Com a diferença de que as pessoas entendem os ambientes na medida que elas vivem os ambientes. Então,
Se você levar, por exemplo, a sua empresa para um ambiente como aquele, você vai perceber que o comportamento das pessoas também vai mudar. Elas vão ser muito mais objetivas, muito mais focadas, porque elas veem os pares que estão do lado fazendo a mesma coisa. Pares, às vezes, de outras empresas fazendo a mesma coisa. Então, é aquela velha máxima, Josué. As palavras, elas podem até comover, mas os exemplos, elas arrastam. E exemplo é aquilo que a Então gente a vê. cultura ali dentro tem uma Exatamente. existe uma cultura, eu costumo dizer que é a alma, sabe? Isso, Eu digo, ó, se você vai hoje, duas empresas que vendem sanduíche, né? Eu vou lá no isso, McDonald's e vou no Burger King, tá? isso. Se você colocar num teste cego, talvez você não consiga Vou distinguir. dar um exemplo para você. Imagina só que você está num ambiente hoje, você leva a tua empresa lá para esse ambiente. E tem, de repente, um cara de uma outra empresa que é tua parceira, que está ali junto com você e tal, no mesmo ambiente. Mas é outra empresa, é outro negócio. E você vê ele crescendo, você naturalmente você vai falar assim, cara, eu preciso, eu vou. Você busca força onde você às vezes não tinha. Se você estivesse no seu escritório fechado entre quatro paredes, talvez você olhasse para a paisagem, talvez você fosse olhar para outra coisa e não para outra pessoa que está do lado. Então, Entendi. o ser humano, ele Por acaba. isso se chama de comunidade, né? E há Exatamente. muita troca de experiência, um ajuda o Isso, outro, né? isso. Essa aí foi uma das coisas que a gente foi aprendendo e a gente tá se empenhando muito nisso, né? A gente tem hoje um setor dentro da empresa voltado para a comunidade, voltado para cuidar das pessoas, certo? Talvez esse seja o aspecto mais desafiador e que a gente dedica muitas horas hoje a isso. É pensar em como chegar para essa pessoa, em como construir um caminho de comunidade para essa pessoa, né? Porque cada ser é um universo diferente, né? Me diz, vamos lá. E a sua trajetória empreendedora, digamos Uhum, assim, que isso a gente gosta de deixar essa mensagem, já estamos caminhando daqui a pouco para o final, tá? Você falou sobre rodada de negócio. Para quem está nos assistindo uhum, aqui e ou nos ouvindo, porque aqui uhum, nós temos vídeo e áudio, tá? uhum. Alguns escutam aí no Spotify, outros escutam no Deezer, outros assistem o Spotify, que o Spotify vai estar botando vídeo também no YouTube, enfim. Sim. Como é que foi? Você abriu primeiro, aí fez uma rodada de negócio? Como é que foi, se deu isso aí? Como é que foi esse passo a passo, Tá, Jair? vamos lá. Nós colocamos o primeiro como um spin-off mesmo, para testar, para entender, tanto que todo Primeiro foi aonde? Cabo Branco, Certo. todo o arcabouço que envolveu a Quantas operação, pessoas consideravam no Cabo Branco? Cabe até que quantas? hoje, não, hoje nós temos 90 estações de trabalho Tá, lá, né? Hoje nós temos em torno de cento e poucas pessoas trabalhando alternadamente lá. tá. Então, Cabo Branco foi a primeira operação. Como eu estava dizendo, assim, todo o arcabouço da operação foi um spin-off, foi um teste, foi uma busca para que desse certo. Deu certo, nós fomos para Campina Grande, colocamos o Aerão Marinho, né, numa parceria fantástica com a construtora. Ah, Depois nós fomos para Fortaleza também, com um trabalho fantástico lá de um parceiro local junto conosco, a gente reconhece tudo isso, e a partir de agora a gente está voltando os nossos olhos para crescer naquela região e por aí vai. Depois nós fomos para Natal, Recife, e agora a gente está indo para São Paulo. Isso tudo com essas duas marcas, né? Começou com a UB Work, depois a gente desenvolveu a marca do UB Offices, e agora a gente está indo com o UB Office como uma empresa totalmente separada, é uma marca separada, é um registro de marca totalmente separado, e o UB Work também num outro caminho totalmente separado. Apesar de serem propostas parecidas, mas são empresas completamente distintas e completamente separadas. E ao longo disso tudo a gente foi construindo o valor de uma das duas empresas. E esse valor a gente foi mostrando para possíveis parceiros e fomos buscando pessoas que tinham sinergia conosco, né? O trabalho de você hoje empreender no Brasil, na minha visão, é o trabalho de olhar um pouco mais para a teoria da abundância, né? Não sei se você entende o que eu quero dizer. Conheço. Então, mas assim, não precisa você muitas vezes ter o recurso, você precisa ter um entendimento do que vai acontecer, construir uma solução que realmente entregue aquele valor, e que realmente entrega, no nosso caso, é entregar as unidades prontas e tudo mais, e fazer com que todos os seus esforços estejam voltados para que as pessoas que estejam usando aquilo ali estejam atingindo seus objetivos pessoais, né? Isso é uma química fácil de falar e muito difícil de fazer, né? Mas aí é que está o segredo da coisa. A gente tem que se esforçar para chegar nesse objetivo de fazer essas coisas Aí acontecerem. é onde entra o que a gente estava falando aqui E no eu vou dizer início. aqui, vou interromper você, Tá. mas eu já disse isso ontem, isso aqui não é
não é missa de corpo presente, mas você é uma das grandes referências na minha vida. Eu conheci Obrigado. você Você há também, 20 você anos. também, a gente troca muitas ideias. Olha Isso. só, quando eu falo sempre assim, as coisas não acontecem quando elas acontecem. Elas se materializam quando elas Quando elas acontecem. acontecem, Então você pega exatamente. toda aquela sua experiência, tá Isso. certo? E traz para cá. A experiência Isso. contábil, financeira. Isso. De Por isso, instituição a financeira. importância, o curso que você fez, de você Sim, estar sempre antenado sem dúvida. para onde as Sem coisas dúvida. vão. Dorival Terceiro Neto disse outro dia, no discurso da Academia Paraibana de Letras, eu tive a oportunidade de fazer o livrinho, né? Porque eu já Sim. tive gráfica já também. E ele disse o seguinte: o destino não é uma fatalidade. Percorre-se caminhos que levam até ele. Que legal. Tá certo? O destino não é uma fatalidade, percorre-se caminhos que levam até ele. E aí, como eu prometi no começo do podcast aqui, que ia explicar a história do Hobby, mais Hobby como um artista, enquanto o doutor que está ali não manda botar um processo em mim, aqui hoje nos baixos, tem até um advogado aqui hoje, tá certo? É o seguinte, tem um livro que ele Sim. tem esse conceito, né? Que ele diz assim, quando você nasceu, Sim. você não nasceu com DNA puro, você pegou um pouquinho do seu pai e um pouquinho da sua mãe. Ah, que legal. Tá certo? Aquele programa Jô Soares 11h30, ele era uma cópia de outro programa. O Big Brother é uma cópia de outro programa, tá certo? Exato. Então, o que você faz? Você pega isso e adapta à sua realidade. Por Isso. exemplo, que é o famoso benchmark, né? Eu vou lá, conheço, mas vou lá e faço do meu jeito. Se você pegar aí, por exemplo, eu quero hoje fazer um aplicativo, eu não tenho que colocar se eu quiser usar a geolocalização, não tenho que colocar um satélite em órbita, eu vou usar o que já está lá. Isso, Tá isso. certo? Então, Isso. as novas tecnologias permitem que você faça isso. Agora, qual é a sua grande habilidade? É você roubar como um artista, que é o quê? Pega um pouquinho de cada um. Eu não vou colocar o seu estabelecimento, tá certo? Mas eu subo cada ideia de lá ontem, tá certo? Fui lá, conversei com você, então, Sim. essa troca, eu sempre uso esse exemplo aqui, né? Se eu te der essa caneta e você me der aquele óculos, você sai com quantos objetos? Sai com um, eu saio com um. Isso. Mas se eu te der uma ideia, você me der outra ideia, cada um sai com duas ideias. Por isso que o Perfeito. compartilhamento é importante. E é esse o objetivo, sabe? Isso. Eu tenho certeza que o que você está trazendo aqui, para todos que estão nos assistindo e nos ouvindo aí, traz uma inspiração, sabe, Geraldo? Porque todos nós passamos pela pandemia, todos nós passamos por essa mudança do modelo, como é que é? O novo modelo de trabalho que você usa, né? Sim. É o futuro do trabalho. Futuro do trabalho. Futuro do trabalho. O quanto você está antenado com isso? Você estava bem antenado, pegou tudo que você já conhecia, foi lá e pum, colocou um empreendimento. Tá certo? Tem muitos que ficaram reclamando. Aquela velha história daquele videozinho que é bem antigo também, que os caras usam nas palestras de antigamente, inclusive, que é quem mexeu no meu queijo, né? Isso. Então, quem mexeu no meu queijo, quem não assistiu ainda, assista, tá certo? Tá lá no pesquisa no Google lá, um site que eu sempre recomendo, tá? Sim. Que é o Pesquisar por Nós, tá certo? Se o Google é meu professor, nada me faltará, tá? E aí pesquisa lá quem mexeu no meu queijo. Para quem nunca viu, é uma historinha de dois ratinhos que tinha queijo em abundância e um dia chega e não tem mais queijo. Sim. E fica reclamando, quem mexeu no meu queijo e o outro sai rapidamente à procura de um novo queijo. De uma nova oportunidade. Mas no final tem uma mensagem que ele fala, né? Ele diz assim, cheire o queijo todo dia para ver se está ficando velho. Ou seja, analise seu negócio todos os dias. Exatamente. E principalmente em qual negócio que você está. E eu acho legal quando você fala assim, eu estou no futuro do trabalho. Não importa o que vier, eu vou estar me adequando a isso, né? Eu uso muito o exemplo também de uma empresa de BIP, né? Que o cara estava no mercado de BIP. Tá certo? Se ele Tem que tivesse no explicar o que é mercado BIP, porque as pessoas não vão saber, não. Já expliquei aqui, já vou Isso é explicar bem novamente. super, viu? O BIP era um equipamentozinho que era chamado de BIP, porque ele fazia bi, que você pendurava aqui. Como se fosse um celular, isso, né? Ele apitava, depois ele ficou mais moderno e passou a mandar a mensagem. Isso. Mas você pegava aquele ali, ia no orelhão, pegava uma ficha, colocava, ligava para uma secretária que dizia assim, ó, o Coutinho quer falar contigo hoje às 15 horas lá em Cabo Branco. Isso. Aí, ou eu ia até Cabo Branco, ou ligar para um telefone que ele ia dar em Cabo Branco. Isso. Não existia celular. E aí essa empresa morreu. Por quê? Porque ele estava no mercado de BIP. Se ele estivesse no mercado de comunicação, Perfeito, ele pivotava, adequava a sua nova realidade e estaria hoje, quem sabe, sendo uma das maiores empresas de celular. Então, é muito importante você ver em qual mercado você está. Ah, eu tenho o quê? Eu tenho um restaurante. Qual mercado você atua? Você está na alimentação. Você tá no mercado de entretenimento. Alimentação, porque se amanhã tem que botar um playground lá, você bota. Isso. Se amanhã você se está buscando comida mais alternativa, comida mais saudável, você muda o prato. Isso. Entendeu? E outro dia eu conversando com
com um empresário, também conhecido aqui da cidade, não vou falar o nome por uma questão de ética, e eu falava sobre a importância dele ouvir o cliente. Sim. E ele colocar o cliente no centro, porque você tem filho, Geraldo? Tenho 3. Tem filho feio? Não, todos os meus filhos são lindos. Então o nosso produto ele é assim, lindo e maravilhoso. Como é que você faz? Escuta o cliente para ver. Sim. E ele disse, não, vou deixar lá. Quer dizer, se o cara disser que eu tenho que botar sorvete, eu tenho que botar. Disse, vai sim. Eu não boto não. Eu disse, tudo bem, então não vou discutir com você. Nesse cara já fechou metade das lojas, tá? Até porque chegou uns tubarões aí no mercado. Então, assim, a importância de você saber em qual negócio você está. Isso. Estava conversando com você também sobre a questão do iFood, né? O iFood começou entregando alimentação. Isso. Depois está entregando tudo que pode ser entregável, né? Então, essa é a importância, quando você traz essa história para cá, esse case, é muito inspirador, tá certo? Tanto pelas pivotagens que você fez, como a visão moderna do novo modelo de negócio. De criar e gerar valor até de abrir, sabe, Geraldo, para parceiros que muitos quer ser dono 100% de 10 mil e não quer ser 50% de 1 milhão, nessa miopia empresarial. Exatamente, você falou muito bem isso aí. Muitas vezes o empresário ele não entende que o mundo à sua volta ele está mudando, né? Então o UB ele veio para trazer essa proposta para esse conceito para aquela pessoa que precisa apenas de uma mesa de trabalho. Nós temos um produto para ele. Aí eu preciso de um espaço privativo, mas que esteja um ambiente que esteja permeado por essa cultura de coworking. E aí nós temos a marca UB Offices. Então, são 2 pegadas, 2 conceitos completamente diferentes, mas com um DNA próprio. Eu acho que, como você disse, a questão do filho, né? Os nossos 2 filhos, eles estão bonitos. Agora, muitas vezes a gente precisa ouvir o cliente, aí é o trabalho da comunidade, para ouvir o cliente, é onde a gente precisa melhorar, precisa ajustar. É muito interessante, né? Eu estava agora fazendo aqui uma reflexão aqui, dando uma viajada aqui no passado bem próximo. O que a gente considerava, tá certo? Processo de negócio e processo de apoio, né? Perfeito. Então, dizia, processo de negócio, se eu tenho um plano ontológico, é aquilo, a minha venda, é a minha entrega do serviço, tá certo? E processo de apoio, vou ter lá RH, vou ter lá contabilidade, etc. E me parece assim que a estrutura física virou processo de apoio também, né? Ou até, porque assim, deixa que o cara cuide, porque você que tem escritório, sabe o que eu tô falando, chega lá, arrombaram, chega lá, a banda caiu, chegou lá, a energia tá oscilando, a sujeira, o banheiro entupiu. Cara, entrega tudo isso para quem é especialista. Eu acho que o que a gente está falando aqui, o que você está falando é o outsourcing, é a terceirização daquilo que não é meu core business. Isso. Né? Agora, muitas vezes a pessoa enxergava como o espaço que ela trabalhava como um espaço de core business. Não, aqui tem que refletir quem sou eu. Cara, o nosso cliente hoje em dia, muitas vezes ele consome o teu produto pelo meio digital. Então ele não sabe nem onde é a tua sede, não tem menor sentido para ele, mas saber onde fica a sua sede, isso não tangibiliza mais valor para ele. O que tangibiliza valor para ele é o resultado final da ação. É igual, eu estava outro dia conversando com um amigo meu, Carlos Nepomuceno, que vai vir aqui em breve, escreveu aquele livro Administração 3.0, é um dos caras que fala de futurismo assim, com uma precisão muito boa, eu gosto muito da pegada dele, sabe? Ele tá assim, lê muito, então você é um filósofo, cientista, ele é tudo junto, sabe, cara? Muito meu amigo, e ele tava me falando sobre essas questões, tá certo? Que a gente vê hoje em dia, o que o consumidor quer. Perfeito. Tá? O que ele quer? Tá? Ele quer resolver o problema dele. Exato. Então ele falava assim, do que adianta você ter um vídeo maravilhoso e não resolve? Você tem um cara com o computador todo empoeirado, você pesquisou lá, ó, como instalar, sei lá, o software GPT aí, tá? E ele vai lá e ó, é assim, assim, assim. Quem é que é melhor? É o cara que tem uma produção altíssima, mas não entregou. É igual a história da inteligência artificial. E aí me permita fazer uma observação que você está falando muito, muito importante. O profissional muitas vezes ele não percebe que o custo que ele está tendo de manter uma estrutura, né, na verdade está corroendo o lucro dele. Não é nem só o dinheiro, é o tempo. Não, é o tempo, custo da oportunidade. Quando a gente fala do dinheiro, a gente está falando do valor, na verdade, né, aquela retribuição para o esforço daquele profissional. Então, o que a gente enxerga muito claramente no dia a dia com o UB é que a gente consegue, com as nossas soluções, entregar despesa, transformar despesa em lucro. Como é que funciona isso? O que é que esse cara está querendo dizer? Não é simples.
se você tem um escritório que você gastava 5, 6 mil só para existir, você pode ir para uma proposta de offices, gastar metade e ter uma qualidade muito melhor de entrega e não se preocupar mais se a lâmpada queimou, se a parede precisa pintar, porque nós vamos cuidar de tudo. Você foi de banco, tá certo? Foi de banco, e você sabe, tem um banco aí bem conhecido, que ele tinha uma propaganda que dizia assim: temos 7 mil agências no Brasil. O Bradesco é presença. Lembra disso? Eu lembro. Cara, quem é que tá. Assim, ainda temos ainda uma boa parcela ainda que gosta de ir no banco, que ainda existe ainda, mas os nossos filhos. Eu vou ter um artigo que eu escrevi lá para o Correio da Paraíba, que você depois dá uma olhadinha lá, tem até no Busca do Gestor também, sabe? Que ele fala o seguinte: eu fui abrir uma conta na Caixa Econômica e fui abrir no Nubank, tá certo? Gastei 14 dias na Caixa Econômica e gastei 5 minutos no Nubank. Aí eu faço uma provocação, sabe? O quanto seu pensamento hoje, sua empresa hoje, ela está Caixa Econômica e o quanto ela está no Nubank. Acaba se torce todinho quando eu faço isso, sabe? E o quanto, essa geração que está chegando agora, qual é a experiência que eles vão querer. Então, quem tem uma empresa hoje tem que estar muito preocupado, muito antenado com esse modelo. Hoje eu pego meu filho, quando eu vou sair com ele, quem define o lugar é ele. Ele é quem diz, vamos para tal canto, tal restaurante. Fazer isso. Fazer isso. Então, assim, e tem gente que não olha para esse público, sabe? Não olha assim, não está olhando. A gente tem ainda muitos empresários ainda que estão com a mente no passado. Sem dúvida. E é preciso, por isso que eu gosto de trazer aqui esses exemplos, tá certo? Para que inspire, para que ele possa ver. Eu faço parte da CDL também, sou diretor da CDL, e quando você vai para o centro da cidade, você vê o quanto tem comércios ali que estão totalmente atrasados. Sim. Claro, o centro tem seus problemas, isso é fato, mas também a mentalidade precisa mudar. Assim, eu acho que as mudanças foram em todos os setores, né? Comunicação hoje em dia mudou muito, né? Você é da época que você precisava fazer anúncios enquanto jornais, enquanto as TVs para poder vender seu produto. Né? Hoje você provavelmente já deve estar trabalhando, se não tiver, com certeza está pensando nisso, em ter pessoas que transmitam a sua mensagem, seus influencers e tal. Usa os dois hoje, Pois é. Entendeu? Então, enfim. Mas isso ninguém imaginava isso lá atrás. Isso, exatamente. Então, o que hoje é seguro em toda a economia é que, na verdade, o comportamento humano está mudando. Né? Então, só existe uma coisa certa, é a própria mudança. O resto é tudo incerto. Então, o que vai acontecer daqui a 10, 15, 20 anos? A gente já sabe mais ou menos o que vai acontecer e que é muito, muito, muito diferente do modelo de negócio que muitas empresas que eu conheço aqui no meu estado ainda produzem. Então, assim, a gente está vendo hoje o comércio eletrônico da pandemia para cá mais que dobrou. Se isso não representa alguma coisa... Essa é aquele famoso 10 anos em 2 anos, 20 anos em 3 anos. Então, assim, a mudança ela já vinha, como você falou aqui muito bem. O que houve foi uma aceleração e a inclusão de muita gente que não usava e precisou usar, foi empurrado. Perfeito. E depois conheceu, como diz Einstein, né, no momento que se abre uma ideia, não volta a ser a mesma. Não consegue viver mais sem essas novas tecnologias. Isso. Eu não sei se tem alguém que quando amanhece o dia, a primeira coisa que faz é olhar o WhatsApp. Eu não sei se tem alguém assim. Eu acho que tem muita gente que faz isso. Mas enfim, eu queria colocar aqui algumas últimas mensagens. Eu sei que pela hora. Estamos chegando aqui para o final. E você né? leu meu pensamento que eu olhei o relógio. Você é inteligente, tá? Então eu sempre faço o seguinte: o que é que você sabe hoje, como mensagem final, Geraldo? O que você sabe hoje, que se você soubesse aí há 15, 20 anos, 10 anos atrás, veja o horizonte de tempo, tá? Você fica à vontade aí, porque cada um tem uma relação com o tempo e acontecimentos que marcaram. Mas o que você sabe hoje, se você soubesse há mais tempo, você faria algo diferente ou não? Tá certo? O que você deixa como mensagem para quem está hoje pensando em empreender, para quem está hoje com um negócio que está vendo que está mudando? Por exemplo, quem tinha um táxi, quando foi chegando o Uber, sabia-se que ia ter problema, mas alguns rapidamente pivotaram. O que você diria hoje para essa galera? Acho que você trouxe um exemplo muito interessante desse livro, Quem Mexeu no Meu Queijo. Eu li esse livro há uns 20 anos atrás, acho, 18, 17, sei lá. Enfim, todo mundo sabia que a tecnologia ia mudar muita coisa
no comportamento humano. Eu sou da época de computador com CPU, com teclado separado. Hoje a gente você está aí com um iPad que tem uma capacidade de processamento talvez umas 150 vezes maior do que a minha CPU dos anos 2000. Né? E o que isso mudou na sua vida? Mudou que a sua interação com esse equipamento aí talvez esteja muito mais próxima do que o que eu tinha com a minha CPU. Então, isso vai mudar muito o comportamento humano. E aí, todas as profissões vão ser impactadas. Todas. Se você ainda não tem o seu infoproduto, pense nisso. Se você não participa de ambientes, ou se você não consome esse tipo de produto aqui como um podcast, pense nisso. Porque vai ser a terceira pessoa que me fala essa semana. Sobre infoproduto. Terceira pessoa. Eu vou mostrar você aqui no meu celular aqui. Terceira. Pois é. Então, é importante se olhar como... Não foi o ruim aqui da técnica, não foi? Aqui, foi. Porque tu não grava os cursos. Eu acho que é importante se olhar de uma forma diferente. Se observar de uma forma diferente. Nós somos de uma geração, Josué, onde o capital era mais importante do que as ideias. E nós estamos numa geração onde as ideias já são mais importantes do que o capital. E o futuro do meu filho, dos seus filhos, dos nossos netos, é onde a ideia vai ocupar quanto mais importância do que o capital. Porque na teoria da abundância, o capital ele já existe. O que ele precisa é de ideias para poder ser melhor remunerado. Então, se você constrói uma boa solução, você vai construir uma atração de capital. E daí a necessidade de você ler, de você estudar, sem dúvida, de você pesquisar, de você procurar fazer cursos na área em que você, de várias áreas diferentes, para que você possa ter essa visão sistêmica, porque como você falou, tudo está mudando na área das relações humanas, está mudando as novas tecnologias, a forma de fazer negócio, de gerar e entregar valor. Cara, certo? Assim, teve uma pessoa um dia que me disse uma coisa assim, se você for 1% melhor todos os dias, ao final de um ano você é 365% melhor. E essas novas tecnologias, elas não vêm para escravizar você. Não. Elas vêm para que você possa, para ser parceiro. Agora, tem que saber usar. Segundo esse meu amigo lá, o Carlos Nepomuceno, ele disse que as novas, não sei se é dele essa frase, as novas tecnologias podem tornar você mais humano. Tá certo? E a segunda dica que eu diria é o seguinte, que todos os movimentos, eles são cíclicos. Então, é importante você entender em que ponto do ciclo você está. Do seu negócio, do que você está fazendo, da sua ideia. Porque todo o processo de ciclo, ele apresenta características. Então, existe o processo de abertura, existe o processo de consolidação. Então, é preciso você entender. Isso, para chegar para escalar, e a natureza não dá salto, e o cara abre uma startup hoje, já quer que ela seja um unicórnio daqui a 6 meses. Não funciona mais certo? assim. Porque ele quer vender para ir para outro negócio, não é assim que a banda toca, né? Isso. E pode até ser que seja. Mas é tanto que essa questão, pode até acontecer. Pode acontecer. Mas a maioria já entra com esse pensamento. Na verdade, eu queria dizer o seguinte, porque assim, a disrupção tecnológica, ela já está começando a bater no teto em algumas áreas. Para surgir novas disrupções. Não é que ela vai parar, não. É que vai surgir novas disrupções, certo? Novas ondas. Novas ondas, novos ciclos. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Para você montar hoje... Agora lembrei depois, né? A vida vem em onda, né? Isso, exatamente. Tudo passa, tudo sempre passará. Essa música é muito massa. Eu Então, vou até sugerir ela aqui, porque assim, é o Lulu Santos, não é isso? Lulu Santos. Tudo passa, que a vida vem em onda, não é isso? Isso. E aí, o que eu quero dizer ao fundo disso? É que, muitas vezes, a pessoa lança uma startup de coisas que já tem N coisas acontecendo naquele mundo. Então é lógico que você vai ser... Isso é engraçado. Eu tive várias ideias já, sabe? Eu fiz um curso de programação e linguística e a minha professora ela era bem evoluída, eu digo assim, até ela dizia que tudo que você pensa que joga para o universo, isso. Se você não faz, alguém vai pegar e fazer. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E eu não tenho esse nível, né? Mas ela provava para mim. Ela dizia que como é que pode, que ela tinha uma cachorrinha de raça, e essa cachorrinha de raça, ela queria que ela cruzasse com um cachorro também de raça, né? Com um PO, e ela fugiu e cruzou com vira-lata. O vira-lata é bem maior. Quando foi nascer os cachorrinhos, ela quase morria do parto lá. E um dos cachorrinhos, ela ficou lambendo a barriga dele. Lambendo, e o cachorrinho morreu.
E aí ela não entendeu aquilo. Quando perguntou pro veterinário, ele disse, não, é porque esse nasceu com problema cardíaco e ela estava tentando ressuscitar ele. Então, como é que você me explica isso? Aí eu disse, então você me explica outra coisa. Como é que um João de Barro faz uma casa com aquela perfeição, sem ter filho feito curso de engenharia? E como é que ele ensina pro filho dele? Aí eu disse, tá bom, então para por aí. Mas eu vou explicar melhor, tá? Diz que 33% do que nós somos, segundo ela, é do que nós vivemos. Isso. Então, o meio que nós vivemos é responsável por 33%. Tá? 33%, tá certo? É quando você nasce. Fala assim, ó, já vem que é desse que foi jogado pro universo. E os outros 33%, esse ninguém sabe. Eles que sabem onde vem, mas então ela dizia, né, que essas ideias que você tem, se você aí é engraçado que tem várias ideias que eu penso fazer, penso, aí não faço, aí e de depois repente você vê feito de outra forma, de outra forma. Eu queria contribuir mais um pouquinho, né, no seu raciocínio, só complementando. Eu acho que eu penso assim, você falou uma frase no início da nossa conversa aqui que eu não quero ser o mais rico do cemitério, não é isso? Foi antes do podcast. Antes do podcast, a gente falando alguma coisa aqui. Você não ser o mais rico do cemitério quer dizer que... Não quer dizer que você não seja rico, mas qual é a medida da minha riqueza? Eu tenho uma medida, você tem outra, o outro tem outra, eu tenho outra, tem outra. Então, na medida de cada um ter a sua riqueza, é muito importante a gente entender que a gente não tem esse lápis que você está na mão, essa caneca que está aqui, se a gente não for mero administrador dos recursos divinos que aqui foram disponibilizados para nós, né? Porque ninguém leva nada daqui, não é verdade? A minha mãe, ela diz o seguinte, né? Filho, para que tanta lida para tão pouca vida, tá? Isso é o mesmo que a gente vê por aí, né? Eu passo a vida trabalhando pelo dinheiro e depois eu uso o dinheiro para cuidar da minha vida, para cuidar da minha, como é que se diz? Da minha saúde. Então, às vezes, não vale a pena. Eu assisto aquela série Lista Negra, e ontem ele falou uma coisa bem interessante, esse episódio novo, né? Ele falou o seguinte, na minha idade, na hora de começar a liquidar. Ele tem muito patrimônio, começar a liquidar. Eu acho muito interessante, eu gosto muito de série. Aquela outra que eu assisto também The Last King, ele fala assim, você é livre para tomar decisões, mas prisioneiro das consequências. Então, aprendo muito essas coisas. E ela fala mais, filho, atentem sempre que a medida do ter, ela nunca enche. Então tem gente que vive, uma coisa é você trabalhar, que ficar rico, tem que ficar mesmo, tá? Porque é lícito. Agora tem um limite também que se você passar demais, você acaba não vivendo, sabe? Eu sempre digo, até brinco, né, de que um homem com 100 milhões de dólares, ele não é mais feliz do que um com 99. Agora o cara ser feliz com zero na conta é meio de meu. Porque o que acontece? E aí isso aqui é a minha mensagem também já aqui, quase a mensagem final, estamos aqui quase uma hora já. Você tem que separar cada coisa no seu canto. Eu não posso querer o dinheiro passando por cima de todo mundo, passando por cima dos princípios éticos, daquilo que é ecológico. O que é ecológico? Ecológico é uma coisa quando é bom para o meio, para o próximo e bom para mim. Por exemplo, esse podcast aqui, ele é bom para o meio? Sim. Ele é bom para você? Sim. Ele é bom para mim? Então ele é ecológico, vamos fazer. Tá certo? Toda vez que você fizer essa pergunta que não for, é um pouco até parecido com as 3 peneiras lá de Platão, né? Quem não se conhece ainda, vai lá e pesquise no Google, esse site sempre recomendo ele, que tem lá. Né? Isso, então se não passar pelas 3 peneiras, não vale a pena. Então assim, amor e boa vontade, não paga plano de saúde, não paga lá o supermercado, como dizem em Fortaleza, o mercantil, né? Não paga o mercantil, tá certo? Mas também o dinheiro não vai trazer felicidade, não é construindo uma casa que você tem lá, tá certo? Não é? Então assim, você tem que saber separar isso. Perfeito. E ainda falando, e graças a Deus eu tenho isso muito forte comigo. Disse a você, quando lhe reencontrei, né? Que para mim, a maior felicidade é encontrar pessoas com quem eu já convivi, que a gente tenha, isso para mim é o maior patrimônio que eu tenho. Dentro das coisas que meu pai me ensinou, ele ensinou assim, ó, deixe rastros por onde você possa voltar. Me repito todinho quando eu digo isso, sabe? Para que eu nunca me envergonhe de um filho meu.
Tá certo? Deixe rastro por onde você possa voltar. Uhum. E daí nasceu em mim aquela lealdade, sabe, cara? Para mim, o maior valor do ser humano chama-se lealdade. E é uma coisa que tá aí em desuso hoje em dia, sabe? Tudo que você vê hoje, a maioria quer passar a perna no outro, é roubar, mas não como um artista, sabe? Então, a minha mensagem também é roube, mas roube como um artista e saiba ganhar dinheiro, mas também saiba separar, colocar cada um no seu lugar para que você não possa eu só não gosto muito dessa palavra, acho que poderia ser multiplicar como um artista, sabe? É muito artista? Porque é do livro, né? Você é do livro, tá? Tranquilo. Eu queria só porque dizer... o roubo é pesado, né? Mas eu acho que mais ele mostra no livro. Porque o roubo na minha pensamento é o seguinte, eu tiro de você algo que não me pertence, que eu quero que seja meu e eu não quero que seja Não, mas é o contrário. Esse aí é roubar como ladrão. Ah, tá, entendi. Porque ele rouba como artista, eu pegar um pouquinho de você, um pouquinho do outro, um pouquinho de outro. Multiplicar. Multiplicar, copiar, fazer meu produto, tá? Perfeito. Então, assim, o que acontece? Peguei com você umas ideias lá ontem, que é um lugar luxuoso, tá? Sim. Então, o que eu vou fazer luxuoso, tá? Sim. Agora, se eu chegar lá, falar com o cara do shopping, do outro shopping da cidade, copiar seu modelo, aí eu roubei como ladrão. Tirei o que é de você. Perfeito. É um pouco parecido com a história da inveja, né? E da metamodelagem, né? Sim. A inveja, eu quero o que você tem, mas não quero fazer o que você faz. Isso. E metamodelagem é o princípio de que se é possível para um ser humano, é possível para mim. Perfeito. Então eu quero saber o que você faz, porque eu quero fazer também para ter meu direito também, tá? Claro. Eu tô disposto a fazer o que você fez e muito mais, né? Amigo, chegamos aí ao final. Bom demais. Alguma mensagem final aí? A gente tem mais uns 30 segundos para falar a mensagem final aí. Eu acho que a mensagem final é: na vida tereis aflições, tende bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Show de bola, tá? A fé permeia tudo. Eu criei agora, tô criando, né? Ainda estou oficializando juridicamente, porque tem que criar uma holding, né? Para conectar as empresas do grupo, que aí você faz uma parte compartilhada. Isso é uma coisa que você reduz também seus custos, sabe? Sim. E eu criei de Jogo Group, tá? Jogo Group. Por que Jogo Group, tá? Primeiro, pela história de Jó. Quando o Jó perdeu tudo, ele não perdeu a fé. E eu já perdi tudo na minha vida já, aonde eu chegava na rua e os mendigos eram mais ricos do que eu. Porque não tinha dívida, tá certo? E eu devia 10 vezes o meu faturamento. Então, assim, eu conheço sua história. Mesmo assim eu não perdi a fé, porque eu digo, se Deus está fazendo isso é porque ele tem um propósito maior. Perfeito. E daí veio também de Josué, tá? Então, essa questão da fé também eu não sou de viver, até passou aqui o episódio anterior, recomendo que você assista sobre gestão de pessoas, ele é um pastor Rafael, meu pastor, que ele disse que eu não tô frequentando muito, tá certo? Mas quando meu pai faleceu, eu levei um padre e levei um pastor, tá certo? Então, eu gosto de frequentar qualquer lugar que se fale do bem. Então, não é porque eu não estou dentro da igreja todo final de semana que eu não tenho a minha fé muito forte, porque assim, eu acredito muito no ser superior. E aí eu parafraseei aqui pastor Sérgio agora, que ele disse, se você não acredita, se você é ateu, pense na possibilidade de Deus existir e você não acreditar. Pense na possibilidade, tá certo? Gente, papo rápido, papo bom, passa rápido. Ficaria aqui, Geraldo, conversando contigo aí mais dá um podcast depois aí, tá certo? Que tem muitos assuntos. Essa questão aí do futuro do trabalho, eu acho que tem muita coisa pra gente debater ainda. E é muito importante, porque traz uma área que todo empreendedor, todo gestor precisa conversar. Sim. Nós tivemos aqui também um episódio com o Jonas Lourenço, que é arquiteto, ele falando da parte da... Como é que é, meu Deus? Da biologia, não, é da... Biofilia? Biofilia, né? Isso já é uma outra pegada, já é para clínica, mas clínicas, escritórios com outra pegada, mas também é importante. Então, assim, precisa entender, até para você fazer esse contraponto, porque qual o caminho que eu pego? Eu pego uma casa e crio um ambiente diferente, depende do modelo de negócio, depende de onde você está, ou eu vou para um ambiente como esse. Então, o gestor precisa entender tudo isso, tá certo? E não tomar decisões só, às vezes, naquele ímpeto, sem pesquisar. Como você falou, você veio de várias áreas e em várias áreas que você já passou, te credenciou, deu essa capacidade
pivotar para um canto para outro. Não nasceu, não acordou amanhã e disse, vou fazer esse projeto aqui. Não foi isso. E fruto tá certo? muito Então esforço, você que está você que é estudante, procure pessoas como o Coutinho aqui, se inspire que você com certeza aprende com os acertos e com os erros de quem já fez, porque aqui passa quem já amassou barro, tá certo? É quem fez e quem faz as coisas acontecerem, tá? Então este episódio está chegando ao final, volta lá, assista os outros. Se deixamos aí alguma mensagem, algum insight, ou algum estalo aí, como diz lá em Caiçara, que é a minha cidade, valeu a pena a gente trabalhar aqui hoje, valeu a pena a gente nos doar um pouco, que aqui não é trabalho, isso aqui é um lazer, é uma alegria, tá certo? Mas valeu a pena dedicar esse tempo para contribuir com as suas organizações. Eu acredito muito que uma cidade forte, um país forte se faz com empreendedorismo. Sim, tá certo? Com empreendedorismo. Concordo plenamente com e é com todos aprendendo. Recomendação final é o Começo da Vida, tá no Netflix, tá certo? Ele é um documentário que fala sobre a criança, que elas são verdadeiras cientistas. Bem bacana o documentário. E no final ele tem uma mensagem do que adianta seu filho estudar fora do Brasil, ter toda a educação, se aonde ele vai viver não vai ser num ambiente com pessoas igual a ele. Então todas as crianças deveriam ser filhas de todo mundo, porque a gente passa no sinal ali e vê uma criança pedindo esmola ali agora, não pode, o Estado deveria fazer alguma coisa. Quando a gente vira as costas já esqueceu, porque não é seu filho e nem é meu filho, tá certo? A gente esquece, mas não deveria ser assim. Então, no mundo empreendedor, a gente tem que se preocupar. Tem momento de competir e momento de cooperar. E o que você fez aqui hoje foi dar uma aula para qualquer pessoa que tem ou quer montar um ambiente como esse. E parabéns por ter esse desprendimento, essa coragem de vir aqui e compartilhar a sua experiência. Estou sempre à disposição. Sempre que você me convidar, estarei aqui. E para mim é um prazer também falar com você e poder colocar essas pequenas contribuições que a gente está dando aqui para as pessoas, de forma que o Yubi ele está à disposição de todos. Quem quiser conhecer, é só procurar no Make Shopping, no Cabo Branco, em Campina Grande, no Heron Marinho, procurar pela internet, colocar só o nome Yubi, que já vai aparecer os sites lá, e fique à vontade, estamos à disposição. Beleza, e já vou fazer aqui um convite a você, tá? Uma visita técnica, vou levar um grupo de empresários para conhecer lá o seu ambiente lá, tá? Beleza? Vamos lá. Show de bola!